Plano plurianual, o projeto de lei foi entregue ao Congresso Nacional. Vamos acompanhar ao vivo a entrevista sobre esse assunto. Então, não vamos dispensar a apresentação. Nós achamos que hoje foi um momento muito importante, que é fechando um ciclo do planejamento participativo e abrindo um outro ciclo, que é o debate no Congresso Nacional. Então, vocês acompanharam a solenidade para nós... Tá ouvindo ou não? Eu vinha falando que nós hoje encerramos um ciclo da parte do planejamento participativo. Hoje o presidente Lula entregou ao Congresso Nacional, ao presidente do Congresso Nacional, o planejamento que foi construído pela equipe da ministra Simone Tebet, por nós, todos os ministros do presidente Lula, mais a participação do povo brasileiro nas plenárias e na plataforma participativa. Então, hoje a gente entregou essa peça do planejamento participativo, que agora segue no Congresso Nacional para o debate, para a votação até o final do ano, que é o dever constitucional do Congresso Nacional. Não tem nenhuma incompatibilidade, nem nenhuma disputa o que nós fizemos e o papel do Congresso. Nós fizemos a diferença do planejamento tradicional, é que nós fizemos um planejamento com a participação da sociedade, ouvindo a sociedade através das plenárias presenciais, através dos fóruns interconselhos e da presença das organizações do povo do país inteiro e da plataforma digital, que foi um sucesso, mais de 4 milhões de acessos, e é uma ferramenta importante que vai ficar para a escuta da sociedade nos demais temas de conferências, etc. Então, encerramos hoje, estamos aqui à disposição de vocês, eu e a ministra Simone, que é responsável pela coordenação técnica também do planejamento, que vai dialogar com o Congresso Nacional ao longo desses meses até o final do ano. Vamos abrir para perguntas, que assim a gente fica mais... Podemos? Pode. Bom, deixa eu colocar uma coisa que eu acho que é fundamental passar. O PPA é uma peça do orçamento, ela é a primeira das 3 peças orçamentárias. A diferença é que ela é feita há 4 anos, porque ela estabelece programas, diretrizes, princípios e indicadores e metas para 4 anos. Ela orienta a LDO e a LOA. Só para vocês terem uma ideia, a LOA é obrigada, o orçamento que eu estou entregando amanhã para o Congresso Nacional e a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias é obrigada a ter tudo que consta no PPA. Qual é o diferencial desse PPA? Por que os PPAs ficavam na gaveta e esse é concretude? Sai do adjetivo, né, do abstrato e passa para o substantivo abstrato, o abstrato passa para o substantivo concreto. Primeiro, que ele é o PPA mais participativo, ele foi feito numa pirâmide, né, ouvindo toda a base da população brasileira através da voz dos movimentos sociais. Então, a partir daí, ele já vai com legitimidade para o Congresso Nacional. Segundo, que nós já começamos a mudar a LDO e a LOA à luz do PPA para abarcar, inclusive, pensando na orçamentação de médio prazo, o que nós teremos de ações para os próximos 4 anos no orçamento, na LOA, na LDA e na LOA. Terceiro, todas as propostas da sociedade civil, todas, elas foram incorporadas dentro do PPA, à exceção do que era inconstitucional, o que era de competência de estados, de competências municipais ou, como o ministro Márcio Macedo falou, aquelas que dependem de gestão legislativa. Então, depende de um passo anterior antes de voltar a entrar em alguma ação do governo federal. De forma bem objetiva, a nossa LOA tem milhares de ações. Essas ações, dentre elas, nós trouxemos todas as propostas do PPA. Então, quando chegar no Congresso Nacional amanhã, a LOA, que vai ser votada até 31 de dezembro, essa LOA virá com rubricas, com programas e ações
que estão incorporando as sugestões da população. Claro que não vai com todo o dinheiro suficiente para resolver o problema do Brasil. Ele vai depois dividido em 4 anos para o Brasil que queremos até 2027. Mas as ações estão abertas. Por exemplo, saíram de lá os programas principais e as prioridades principais. Elas estão em cada ação específica de cada ministério com alguma rubrica. Tem pelo menos R$1 lá, de janela, que depois pode ser movimentada pelo Congresso Nacional. Aí é importante dizer, não é um orçamento participativo, é o planejamento participativo, porque quem vai remanejar esses recursos dentro dos limites constitucionais são os deputados e senadores, mas eles não podem extinguir uma ação, nem criar uma ação. Isso foi feito por nós, na LOA, tendo como princípio principal o planejamento participativo. Então, a partir daí, não tem como voltar atrás. É um PPA que ele passa a ser concretude ao invés de ser abstrato. Então, dentro desse aspecto, nós estamos muito tranquilos. De outra forma, acho que o segundo ponto inovador é a questão da transversalidade. Naquilo que compete a cada um dos 37 ministros, temos 5 perguntas que nós fizemos para eles. Onde está a criança e adolescente aí? Onde está mulheres aí, que é a questão do gênero, onde estão povos originários, igualdade racial e a questão ambiental, porque é desenvolvimento com sustentabilidade. Por fim, nós estamos tentando criar um observatório para que a sociedade civil possa se enxergar e analisar a evolução que nós teremos das políticas públicas com base no PPA. E para isso, eu acho que essa é a novidade das novidades, e vocês, jornalistas, vão assim saborear essa questão, é que cada ministro se comprometeu com as ações próprias a colocar uma escala de critério de melhoria do seu índice na política pública. Então, temos alguns índices que nós queremos que caiam e alguns índices que nós queremos que subam. Vou dar um exemplo básico, porque no Brasil, de tantos grãos e de tanto alimento, é inconcebível ainda a gente falar de desnutrição infantil. Então, tem lá um indicativo, um indicador e meta do Ministério da Saúde. A própria ministra da Saúde falou, deixa comigo. Ela olhou o índice do IBGE do ano, o último que ela tinha, que era 2021, salvo engano, qual que era o percentual de crianças subnutridas no Brasil. Ela falou, pois bem, em 2024 nós baixaremos para tantos por cento, em 2025 para tantos por cento, em 26 para tantos por cento, com o objetivo de chegar em 2027 a tanto por cento. Isso serve para o mapa da fome, isso serve para assentamento na agricultura familiar, isso serve para a quantidade de alunos dentro das creches, para diminuir o número de nenéns, de jovens que nem estudam nem trabalham, aumentar, aí vamos falar de números que queremos aumentar a nossa nota, né, no PISA e no DEB da educação, aumentar o número de atendimentos nas filas, nos exames, consultas e cirurgias do SUS e daí por diante. Só para deixar claro, assim, porque eu sei que no discurso fica muito intangível, para vocês entenderem a partir de agora a materialidade do PPA, a concretude do PPA, ela começa a partir de então. Então agora a gente vai estar, eu e o ministro Márcio, prontos para conversar com os líderes, explicar que isso são regras, né, e diretrizes e objetivos e sonhos da população brasileira, daí a importância da aprovação com apenas os aperfeiçoamentos necessários para melhorar ainda o PPA. Eu só queria complementar uma questão. Que você colocou se é para valer o PPA, se tem concretude, se é concreto. É concreto. Primeiro foi feito um trabalho muito rigoroso, liderado pela ministra Simone, com os ministérios para elencar as 88 programas, dos quais 28 foram prioridades. São coisas estudadas, factíveis de serem realizadas à luz do que foi o programa de governo do presidente Lula, do programa que ele apresentou à sociedade na campanha. Segundo, foi feito um debate muito intenso com a população. Então, foi um raio-x do Brasil, uma radiografia do nosso país. As pessoas foram e colocaram as suas impressões digitais nesse processo. Para você ter ideia, dos 10 programas prioritários do planejamento participativo, 6 vieram da participação popular. Então, ele está dentro da realidade do governo brasileiro, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista fiscal, e está dentro da realidade da necessidade do nosso povo vindo da participação social.
Bom, vamos lembrar que a meta fiscal está dentro da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser votada, eu acredito que até o final do ano. Nós não temos pressa mais, acho que agora é hora, inclusive, por ser lei de diretrizes do orçamento, acho que está certo o relator quando fala, olha, vamos fazer audiências públicas, vamos aguardar, né, vamos aguardar essas novas ações que estão vindo, diretrizes, programas que estão sendo incorporados. Então, isso está no Congresso Nacional. Da nossa parte, a Junta de Execução Orçamentária se reúne pelo menos 2 vezes por mês para tratar da questão da orçamento e da LDO. Nós chegamos ao seguinte consenso capitaneado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Nós chegamos na última reunião, não foi essa agora, já foi até anterior, porque o orçamento praticamente não é possível mexer mais, nós estamos na fase de revisão e dizemos o seguinte, as despesas contratadas são X, amanhã vocês saberão quais são. As receitas que eu já tenho seguras, mais as receitas que estão por vir, fruto de medidas provisórias, leis complementares e ações do Ministério da Fazenda, são X. Receitas menos despesa deu 0, ou seja, nós conseguimos com isso zerar o déficit e entrar na meta fiscal de 0 de déficit fiscal para o ano de 2024. Tendo em vista isso, foi uma decisão unânime da Junta, nessa reunião, de que nós iríamos mandar o orçamento amanhã, já posso adiantar para os senhores pelo menos isso, com a meta fiscal 0. Não estamos encaminhando nenhuma mensagem modificativa à Lei de Diretrizes Orçamentárias. É comum nós mudarmos ao longo do ano textos, artigos da LDO, já fizemos uma vez, provavelmente vamos fazer mais de uma, tendo em vista as alterações legislativas e a situação, muitas vezes, de decisões judiciais. Mas nós não estamos discutindo modificação da meta, porque as variáveis não mudaram. Então, diante do fato de não termos mudança nas variáveis, é uma conta matemática simples. Despesa, receita, como quiserem, mas receita menos despesa ou despesa menos receita deu 0, a meta que nós temos para 2024 é 0. Agora, as manifestações são mais do que bem-vindas, são democráticas, são os nossos ouvidos, seja do governo, seja da oposição. Se eles querem discutir meta fiscal, eu, como ministra do Planejamento e Orçamento, e o próprio ministro da Fazenda, estamos prontos para ir na CMO quantas vezes forem necessárias ao longo vamos dizer assim, desse semestre. Hoje, por sinal, por isso que eu vou ser mais objetiva aqui, só vamos poder aceitar mais pelo menos tem que sair mais uma resposta, porque eu vou participar agora, eu fui convidada para audiência pública na CMO, ainda tenho 2 agendas para fazer, entre elas uma que já estou atrasada. Mas nós estaremos, inclusive, na CMO hoje, e iremos quantas vezes o relator ou os parlamentares nos convidarem para explicar. Sei que em breve, inclusive, o próprio deputado federal, que é o nosso relator aqui do PPA, vai nos convidar para ir na CMO, inclusive discutir PPA participativo. Mas uma última pergunta, pessoal, só mais uma, tá bom? As variáveis que nós temos são estas. Eu trabalho com números e com dados. Eu recebi, seja pelo CIOP, seja pelo sistema oficial do governo, receitas suficientes para zerar o déficit fiscal. Sejam já realizadas, sejam despesas que estão por vir. O futuro a Deus pertence, nós não sabemos diante do imponderável, mas tem que ser algo imponderável, né? Nós acabamos de passar por uma pandemia que ninguém imaginava acontecer. Nós não sabemos como vai estar ou como está o enfraquecimento, a desaceleração do crescimento global ou não. Então, claro que variáveis são sempre colocadas na mesa, mas nós não estamos rediscutindo meta fiscal neste momento. Eu quero agradecer a vocês pela cobertura hoje do evento, quero agradecer aqui a coletiva, dizer que agora a bola está com o Congresso Nacional. Nós estamos muito felizes com o trabalho, foi uma participação muito intensa. Tem um dado que me chama muita atenção, que é a participação das mulheres nesse processo, tanto as dirigentes dos movimentos sociais no país, como a participação efetiva. 61% das pessoas que participaram na plataforma, nas plenárias, foram mulheres. Então, é um planejamento que tem a cara da mulher brasileira, que tem a alma do povo brasileiro, que tem a cara do nosso país. Então, obrigado a todos. Agora é o Congresso Nacional, nós vamos ajudar no debate assim que for chamado. O presidente Lula hoje
na presença de vocês, determinou que eu e a ministra Simone façamos esse debate e apresentação aos líderes do Congresso Nacional. Nós vamos fazer, conversar com todos os líderes. Se as bancadas também quiserem que a gente vá apresentar, nós iremos. E, obviamente, que o movimento social organizado do país vai acompanhar esse desenrolar no Congresso Nacional. Eu espero que a gente tenha um desfecho no final do ano, de que aprove o planejamento participativo, como veio escrito pelas mãos do governo federal e pelas mãos do povo brasileiro. Obrigado a todos. Tá. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Você acompanhou conosco a coletiva de imprensa dos ministros Simone Tebet e Márcio Macedo sobre o Fórum Interconselhos do Plano Plurianual Participativo. E agora nós vamos ao Palácio da Justiça em Brasília, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública lança agora o projeto de busca de pessoas desaparecidas. Vamos conferir. Protocolos e manuais relativos a este tema. E o terceiro passo, aqui em parceria com a empresa Meta, que vai detalhar em seguida essa parceria,